Olá, irmãos, a paz do Senhor. Você que é novo no canal e não me conhece, eu sou o evangelista Israel. E hoje eu quero trazer um tema aqui para você e também já perguntar para você, que eu sempre faço uma pergunta. O tema do nosso devocional de hoje, aqui, Café com EVG, é Confie na graça de Deus. Agora eu quero te perguntar, você vive uma vida cheia de culpas? Então fica comigo até o final desse vídeo. Já já você vai entender um pouco mais. Tenho certeza que a palavra de hoje você vai ser edificado. Meus irmãos, a Bíblia nos relata muitos personagens bíblicos, muitas pessoas que poderiam viver uma vida cheia de culpas. Mas eu quero falar hoje do apóstolo Paulo, que antigamente se chamava Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, na Sicília, que hoje é a atual Turquia. E o apóstolo Paulo, ele poderia se sentir uma vida cheia de culpa, porque na época dele começou a aumentar o cristianismo, a nova fase de Jesus Cristo, o ressurreto, enfim, o nosso Senhor e Salvador. Começou a aumentar o evangelho de Jesus Cristo. E o Saulo de Tarso, ele era hebreu e recebeu o nome Paulo na fase romana já. Então o pai dele era líder, membro de uma seita dos fariseus, e ele cresceu nesse meio. Então ele liderou, porque ele ia se tornar rabino, ele liderou uma perseguição aos cristãos daquela época, porque o evangelho de Jesus Cristo estava aumentando cada vez mais e muitas pessoas sendo resgatadas pela graça, pela misericórdia. Então, Saulo de Tarso liderou, uma perseguição. Então podemos chamar que Saulo de Tarso foi um terrorista daquela época. Mas vejamos que ele estava a caminho para resolver os assuntos daquela época e de repente aparece o próprio Jesus Cristo, E ali naquele momento, Saulo de Tarso percebe que não estava perseguindo os seres humanos, que não estava indo contra os seres humanos, mas estava indo contra o Santo, o Todo-Poderoso, o ressurreto, aquele que venceu a morte, chamado Jesus Cristo. Então vejamos que o apóstolo Paulo poderia ter uma vida cheia de culpas, porque a perseguição que era feita naquela época foi muito severa, levou muitos cristãos à morte. Você vive uma vida cheia de culpa? Pois então, pela graça e a misericórdia do Senhor, você vai fazer como o apóstolo Paulo fez. Entregou a culpa dele para Jesus Cristo. Vemos os textos bíblicos que Jesus Cristo, ele carregou sobre os ombros as nossas dores, os nossos fardos, as nossas culpas, os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Ele carregou com ele. Então não temos motivo para se sentir culpado. Através do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus, nós fomos ligados com Deus de novo. Então o apóstolo Paulo, ele teve autoridade para escrever o que está escrito ali em Filipenses capítulo 3, no versículo 13, 14, 15 e 16, que eu deixei anotado aqui. Quero ler o 13 com os irmãos. E diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Então, que você hoje
Esqueça as culpas que você tem do passado e avance para frente. Faça como o apóstolo Paulo. E no versículo 14 ele diz: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Ao invés de ficar se sentindo culpado do que ele tinha praticado no passado, ele corria para a frente na linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E o prêmio que ele tinha era o prêmio de uma nova vida para o qual Deus o chamou ele por meio de Cristo Jesus. Então vejamos que no versículo 15 diz: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Então você seja, através da palavra de hoje que eu estou transmitindo para você, que você tenha a vida espiritual madura e tenha uma maneira de pensar dessa forma. Não se sinta mais culpado, mas olhe para frente, siga em frente, porque Jesus Cristo chamou você para que você não viva uma vida cheia de culpa, cheia de pecados, cheia de problemas do seu passado. É uma nova vida agora, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois é, e aí diz assim: Deus vai tornar as coisas claras para você. Espero que Deus esteja tornando as coisas claras para você. Espero que Deus esteja abrindo os seus olhos. Espero que você hoje esteja recebendo o milagre de ter a visão mais clara sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Para que viver uma vida cheia de culpa? Sendo que você já está liberto de toda a culpa, sendo que você já está sendo salvo de toda a culpa. O inimigo sempre vai chegar até você para assombrar você. Mas vejamos aqui no versículo 16. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Que você vá em frente, meu amado, minha amada, na mesma direção, o qual você já está sendo colocado, que é o caminho em direção ao país celestial. Siga em frente. Esqueça suas culpas. Deixa suas culpas para Cristo e siga em frente. Você terá uma nova vida. O que passou, passou. Receba a liberdade. Receba o abraço de Jesus Cristo, pois Ele te ama. E Ele não quer você vivendo uma vida cheia de culpa. Vejamos só. Hoje eu quero dizer para você aqui, amado, o que o apóstolo Paulo diria para você. O que o apóstolo Paulo diria para você. Ele diria o seguinte: regozijai-se na misericórdia do Senhor. Confie na habilidade dele de perdoar. Jogue-se na graça de Cristo. E somente na graça de Cristo. Confie na habilidade que Deus tem, que é de perdoar todos os seus erros do passado. Jogue-se na graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque só Ele sabe perdoar. Somente Ele. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Desejo para você um excelente dia, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance e que você se sinta livre de toda a culpa do seu passado. Deixe o seu like, o seu comentário. Tenho certeza que você foi abençoado com esta palavra, porque eu peço sempre a Deus que unja meus lábios, que use os lábios do evangelista para transmitir para você uma palavra genuína do Evangelho. Tenho certeza que nós vamos se ver no futuro. Vou ficar muito feliz de ler os seus comentários e saber do seu feedback sobre o canal, sobre a mensagem de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. E até um próximo vídeo. Se vemos no futuro. Tchau, tchau.